DNA. Durante séculos, as origens dos misteriosos minoicos permaneceram ocultas sob as antigas ruínas de Creta. Bem, embora este osso tenha mais de 500 anos, é bastante possível que contenha vestígios de DNA do micro-organismo que causou a doença neste indivíduo. Só se tivermos sucesso em extrair o DNA desse osso. Mas agora uma pesquisa inovadora sobre o DNA revelou a verdade. Uma verdade que desafia tudo o que acreditávamos sobre eles. O que os cientistas descobriram em seus restos mortais não apenas remodela a história minoica, como também transforma nossa compreensão da primeira grande civilização da Europa, revelando conexões surpreendentes que redefinem as raízes da cultura ocidental e sua primeira sociedade notável. Um palácio no mar. Muito antes de a Grécia se tornar famosa por seus filósofos e templos de mármore, outra grande cultura dominava o Egeu. Era a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta, uma faixa de terra ensolarada cercada por mares de um azul profundo. De cerca de 3.000 a 1.450 narizexto. Essa ilha tornou-se um dos lugares mais avançados do mundo na Idade do Bronze. No coração da vida minoica existiam esses magníficos palácios. O mais famoso era Knossos, um labirinto de grandes salões, paredes pintadas e escadarias que pareciam levar a todos os lugares. Outros palácios surgiram em Festo e Mália, cada um repleto de depósitos, pátios e sistemas de drenagem muito à frente de seu tempo. Ao contrário de muitos povos antigos, os minoicos não pareciam construir grandes fortalezas ou muralhas, o que surpreendeu bastante os arqueólogos. Se não se protegiam de invasores, talvez se sentissem seguros em sua ilha, protegidos pelo mar. Ou talvez seu poder não viesse da guerra, mas do comércio e da habilidade. Mas podemos vislumbrar como eles viviam estudando suas artes. Nas paredes de Knossos, afrescos vibrantes mostram pessoas saltando sobre touros, dançando e celebrando a vida. Não há cenas de batalha ou conquista, apenas movimento e cor. Os minoicos pareciam amar o mar, a natureza e a beleza. Eles comerciavam com o Egito, o Oriente Próximo e outras ilhas do Egeu, levando azeite, cerâmica e trabalhos em metal de alta qualidade. Creta tornou-se uma ponte entre mundos, ligando continentes e culturas através de navios e histórias. No entanto, um grande mistério sempre acompanhou os minoicos: quem eram eles? Por mais de um século, os arqueólogos debateram sobre suas origens. Seriam nativos de Creta, um povo que surgiu dos primeiros agricultores da ilha, ou teriam vindo de outro lugar, talvez do Egito do Norte da África ou do Oriente Próximo. Os primeiros estudiosos acreditavam que os minoicos deviam ter vindo de fora. Afinal, sua arte era completamente diferente de tudo o que existia na Grécia continental. Seu sistema de escrita, chamado linear, nunca foi totalmente decifrado, e os projetos dos palácios lembraram alguns pesquisadores de construções vistas no Egito e no Levante. Parecia fácil acreditar que os minoicos eram filhos da migração e não da própria Creta. Outros, porém, viam as coisas de forma diferente. Notavam como os materiais eram locais, como o estilo minoico parecia profundamente enraizado no solo e nas tradições da ilha. Talvez os minoicos fossem nativos surgindo de agricultores neolíticos locais, que aos poucos se tornaram mais complexos e criativos. O mar pode não ter trazido conquistadores, mas sim inspiração. Por décadas, esse debate girou em círculos. Ninguém conseguia chegar a um consenso e as teorias surgiam e desapareciam a cada nova escavação. Mas agora tudo mudou e os minoicos podem finalmente nos revelar sua origem através do seu DNA. As antigas teorias. Antes que a ciência pudesse estudar o DNA antigo, a história dos minoicos era construída quase inteiramente com base em suposições e imaginação. Arqueólogos e escritores tentaram explicar como uma cultura tão rica e complexa poderia surgir tão cedo em uma ilha pequena. Sem textos claros ou evidências sólidas, a questão de suas origens
tornou-se um enigma aberto a todos os tipos de teoria. Uma das primeiras pessoas a estabelecer essa história foi Sir Arthur Evans, o arqueólogo britânico que começou a escavar Knossos no início do século XX. Foi ele quem deu o nome de Minoicos ao povo em homenagem ao rei Minos, o lendário governante da mitologia grega. Evans viu em sua arte e arquitetura algo ao mesmo tempo elegante e exótico. As cores vibrantes, as linhas fluidas e os símbolos o fizeram lembrar do Egito e do norte da África. Ele acreditava que os minoicos poderiam ter vindo dali talvez como colonizadores que trouxeram habilidades avançadas para Creta. Para Evans, sua graça e ordem pareciam quase refinadas demais para terem surgido em isolamento. Logo, outros estudiosos acrescentaram suas próprias ideias. Alguns apontaram para a Anatólia, que corresponde à atual Turquia, sugerindo que os minoicos tinham ligações com os povos antigos do Oriente Próximo. Outros vislumbraram possíveis ligações com os Balcãs, acreditando que migrações vindas do norte poderiam ter introduzido novas tecnologias e projetos em Creta. Cada teoria tentava explicar como a ilha pôde se tornar um centro de poder e criatividade tão cedo, mas nenhuma pôde ser comprovada. Além da arqueologia, o mistério dos minoicos atraiu muitos mitos. Seus palácios e lendas despertaram a imaginação dos contadores de histórias. Alguns escritores os associaram à história de Atlântida, a lendária ilha que teria desaparecido sob o mar. A ideia de uma civilização perdida com sua arte refinada e destruição repentina parecia encaixar-se perfeitamente na história minoica. A erupção vulcânica que devastou a ilha vizinha de Thera, em Santorini, deu ainda mais peso à teoria. Para muitos, os minoicos não eram sobreviventes históricos, mas sim figuras míticas de uma era de maravilhas esquecida. Mas outros pensadores adotaram uma abordagem mais cautelosa. Argumentaram que os minoicos não eram estrangeiros misteriosos, mas sim habilidosos tomadores de empréstimo. Creta estava situada no meio de movimentadas rotas marítimas que ligavam o Egito, o Oriente Próximo e a Grécia continental. É possível que os comerciantes tenham trazido ideias estrangeiras que os habitantes da ilha adaptaram e tornaram suas. Nessa perspectiva, as colunas, os afrescos e os símbolos religiosos que pareciam egípcios ou orientais não eram prova de migração, mas de inspiração. Creta, diziam, era como uma esponja que absorvia o que lhe era útil e criava algo novo a partir disso. Ainda assim, o problema era que ninguém conseguia ler as próprias palavras dos minoicos. Seu principal sistema de escrita permanece indecifrado até hoje. Sem registros legíveis, os arqueólogos não conseguiam ouvir as vozes do próprio povo. Eles só podiam observar edifícios, obras de arte e ferramentas. E esses elementos podiam ser interpretados de diversas maneiras. Além disso, a posição da ilha tornava tudo um pouco mais confuso. Creta está situada na encruzilhada de continentes. Da costa, era possível navegar até a África, a Ásia ou a Europa. Parecia lógico supor que as influências deviam ter vindo de uma dessas direções. Durante décadas, esse raciocínio influenciou todas as ideias sobre os minoicos. Mas com o passar do tempo, os modelos antigos já não pareciam suficientes. Eles se baseavam mais em suposições e mitos do que em provas. No entanto, isso logo mudaria. O que o DNA revela? Por mais de 100 anos, o mistério de quem eram os minoicos foi em grande parte um jogo de adivinhação. Isso mudou quando a ciência descobriu uma maneira de analisar o interior de seus ossos. Na última década, novos estudos utilizando o DNA antigo começaram a reescrever a história dos minoicos, fornecendo-nos fatos em vez de teorias. Esses estudos nos permitem ver de onde vieram seus ancestrais, o quanto se miscigenaram com outros povos e o que isso significa para o início de sua civilização. O primeiro grande passo ocorreu em 2013, quando uma equipe de cientistas estudou o DNA mitocondrial.
o tipo de DNA transmitido de mães para filhos de 37 esqueletos antigos encontrados no Planalto de Lassithi, em Creta. Este trabalho, publicado na Nature Communications e indexado no PubMed, comparou o DNA dos minoicos com o de populações antigas e modernas de todo o mundo. O resultado foi bastante surpreendente. Em vez de apresentarem fortes ligações com o norte da África ou o Egito, como muitas teorias antigas afirmavam, os minoicos tinham laços genéticos mais próximos com os primeiros agricultores europeus, especialmente aqueles da Grécia Neolítica e da Anatólia Ocidental, atual Turquia. Eles também apresentavam grande semelhança com os habitantes atuais de Creta e da Grécia continental. Isso significa que os povos que construíram os primeiros palácios de Cnossos e Festo não eram recém-chegados da África ou do Oriente Próximo. Eles eram, em sua maioria, descendentes de colonizadores neolíticos locais, os primeiros agricultores a chegar ao mar Egeu milhares de anos antes. O DNA não apresentou nenhum sinal significativo do norte da África, contrariando diretamente a ideia de Arthur Evans de que os minoicos vieram do Egito ou da Líbia. Em termos simples, os dados genéticos indicaram que esse povo tinha raízes profundas na ilha e na região circundante. Em 2017, outro estudo levou as coisas adiante. Desta vez, um grande grupo de pesquisadores liderado por David Reich, da Universidade de Harvard, examinou o DNA antigo de todo o genoma de 19 indivíduos antigos, incluindo minoicos de Creta e micênicos da Grécia continental. Os resultados publicados na revista Nature forneceram o panorama mais claro até então. Os minoicos e micênicos eram intimamente relacionados, compartilhando cerca de 3/4, ou 75%, de sua ancestralidade com os primeiros agricultores neolíticos da Anatólia Ocidental e da região do Egeu. A parte restante provinha de populações ligadas ao Cáucaso e ao Irã. Isso significa que os minoicos não estavam isolados, mas sua ancestralidade principal provinha das mesmas comunidades agrícolas que se espalharam pela Europa durante o início do Neolítico. Esses grupos já habitavam a região há milhares de anos, antes do surgimento da civilização minoica. Portanto, em vez de ser resultado de uma grande invasão ou de uma migração em massa, a cultura minoica provavelmente se desenvolveu localmente baseada em povos que viviam há muito tempo na região do Egeu e arredores. O DNA também sugeriu que minoicos e micênicos eram geneticamente muito semelhantes, embora não idênticos. Os micênicos possuíam uma ascendência ligeiramente mais oriental, proveniente do Cáucaso ou do Irã. Essa pequena diferença pode refletir um contato posterior entre a Grécia continental e populações mais a leste. Mas, em geral, ambos os grupos compartilhavam uma origem comum. Em 2022, um estudo mais recente adicionou ainda mais detalhes ao que já se sabia, combinando análises de DNA e isótopos. Os cientistas examinaram a composição química de ossos e dentes de sepulturas minoicas, concentrando-se nos isótopos de estrôncio e enxofre, elementos que registram o local de origem de uma pessoa com base nos alimentos e na água que consumia. Esses valores isotópicos podem indicar se alguém era originário de Creta ou de outro lugar. Os resultados mostraram que a maioria dos indivíduos era local nascidos e criados em Creta. Seu DNA coincidiu com descobertas anteriores, o que indicava uma clara continuidade genética com os povos neolíticos do Egeu. No entanto, alguns indivíduos apresentaram valores isotópicos não locais, o que significa que cresceram fora de Creta antes de serem sepultados lá. Curiosamente, esses forasteiros apareceram principalmente mais tarde no período minoico, por volta de 1450 a.C. ou depois. Essa cronologia é importante porque sugere que no final do período minoico, quando a sociedade cretense estava mudando e interagindo mais com a Grécia continental e outras partes do Mediterrâneo,
algumas pessoas de outros lugares estavam entrando na ilha. Esses indivíduos poderiam ter sido comerciantes artesãos ou membros de famílias da elite transitando por redes de troca cada vez maiores. Mas o ponto crucial é que não se tratava de migração em massa, mas sim de deslocamento seletivo. Ao combinarmos os três estudos, começamos a ter uma visão mais clara. Os minoicos eram em grande parte indígenas. A civilização deles não foi importada, mas desenvolvida em Creta por pessoas que viviam na região desde os primórdios da agricultura. A pequena quantidade de ancestralidade oriental provavelmente veio de contatos à distância ou casamentos interétnicos, e não de invasões em larga escala. Essa nova evidência muda a forma como pensamos sobre o surgimento da civilização. Durante muitos anos, os historiadores presumiram que as sociedades complexas necessitavam de influência externa e que o progresso fluía dos berços da civilização, como o Egito ou a Mesopotâmia, para locais menores como Creta. Mas o DNA minoico conta uma história diferente. Ele mostra que o povo de Creta construiu algo original a partir de suas próprias raízes. Eles não se limitaram a copiar ideias de outros, mas construíram seu próprio mundo com as próprias mãos e imaginação. Porque isso muda tudo. As descobertas de múltiplos estudos genéticos alteram quase tudo o que pensávamos saber. Em primeiro lugar, demonstra que os minoicos não vieram principalmente do norte da África, como propuseram Sir Arthur Evans e outros. As evidências de DNA deixam claro que não há um forte sinal norte-africano em seus genes. Em vez disso, seus laços mais próximos são com os primeiros agricultores neolíticos de Creta, do Egeu e da Anatólia Ocidental. Isso significa que a história das origens minoicas não é uma história de migração, mas sim de uma longa cadeia de povos que evoluíram na mesma ilha ao longo do tempo. Em segundo lugar, isso desfaz a ideia de que os minoicos eram uma cultura transplantada. Durante muitos anos, os estudiosos presumiram que a verdadeira sofisticação, como a escrita, o planejamento de palácios, a metalurgia e a arte, teve que ser importada de antigos berços da civilização como a Mesopotâmia ou o Egito. Os minoicos pareciam avançados demais para terem desenvolvido tudo isso sozinhos. Mas agora sabemos que poderiam ter feito isso. Sua genialidade era autóctone, construída por gerações de agricultores, comerciantes e artistas que aos poucos transformaram Creta em um centro de criatividade. Em terceiro lugar, essas novas evidências nos obrigam a repensar a origem da inovação. O modelo antigo sugeria que os grandes continentes inventavam e as pequenas ilhas copiavam. Mas os minoicos provaram que o oposto também pode ser verdadeiro. Uma ilha isolada, mas conectada por rotas comerciais, pode se tornar uma faísca de inovação. A posição de Creta no Mediterrâneo pode ter ajudado seu povo a combinar estabilidade com curiosidade. Eles aprenderam com os outros, mas construíram seu mundo à sua própria imagem. Isso é mais do que uma pequena correção histórica, é uma reescrita de como entendemos o desenvolvimento da civilização. A ideia de que a cultura flui de leste para oeste ou de grandes potências para lugares menores, de repente parece ultrapassada. Os minoicos mostram que a energia cultural pode fluir em ambas as direções. As ilhas podem ser fontes de invenção e não apenas receptoras. No entanto, a história vai além do isolamento. Os estudos mais recentes, especialmente aqueles que utilizam isótopos, mostram que no final do período minoico, alguns indivíduos de fora de Creta apareceram na população. Esses não eram conquistadores ou colonizadores que chegavam em ondas, mas sim um pequeno grupo de pessoas que vinham para o comércio, a diplomacia ou em busca de oportunidades. Isso cria um modelo híbrido de civilização construído sobre fortes raízes locais, mas aberto a trocas seletivas. Hoje sabemos que os minoicos não eram isolados, mas sabiam como se conectar e se adaptar. De fato, talvez haja lições a serem aprendidas com essas descobertas sobre como enxergamos outras sociedades antigas.
Talvez muitas culturas perdidas que em um determinado momento foram consideradas resultado de migração ou influência externa tenham sido, na verdade, autoconstruídas. O que nos leva à seguinte questão: se os minoicos construíram sua grandeza a partir de sua própria terra, que outras civilizações poderiam ter feito o mesmo? Quantas histórias contamos de trás para frente, atribuindo influência externa, quando sempre houve genialidade local? Mistérios sem resposta e o que vem a seguir. Mesmo com todo o progresso alcançado pela pesquisa de DNA, ainda existem muitas lacunas na história minoica. A ciência ajudou a desvendar a origem de seus ancestrais, mas muitas questões mais profundas permanecem sem resposta. O DNA antigo pode rastrear a ancestralidade, mas não pode nos dizer no que os minoicos acreditavam, como falavam ou como se viam. O mistério de sua escrita. O linear. A permanece sem solução. Enquanto alguém não conseguir decifrar as tabuletas de argila, as próprias palavras dos minoicos jamais serão conhecidas. Podemos mapear seus genes, mas ainda não seus pensamentos. Além disso, ainda sabemos muito pouco sobre o funcionamento de sua sociedade. Os minoicos construíram palácios complexos com depósitos pátios e afrescos. No entanto, há poucos vestígios de reis ou exércitos. Ao contrário dos micênicos que os sucederam, os minoicos praticamente não deixaram armas ou fortificações. Isso torna difícil definir sua forma de liderança. Governavam por meio da religião do comércio ou do poder compartilhado. Seus palácios eram centros de cerimônia em vez de centros de comando. Sem registros escritos, só podemos especular. Outra questão envolve os poucos indivíduos não locais encontrados no final do período minoico. Os estudos isotópicos mostram que eles vieram de fora de Creta. Mas quem eram? Eram comerciantes, diplomatas, artesãos ou cônjuges. Trouxeram novas ideias ou foram absorvidos pela cultura minoica. Sua presença sugere conexões crescentes por todo o Egeu e além, mas seu papel exato permanece incerto. E então surge a maior questão de todas, o que causou o colapso da civilização minoica por volta de 1450 a 1400 a.C. Os palácios foram incendiados, a cultura se transformou, e logo depois, os micênicos da Grécia continental tomaram o controle de Creta. Será que isso foi causado por desastres naturais como a grande erupção de Terra em Santorini? Ou será que problemas internos como dificuldades econômicas ou declínio no comércio tiveram um papel mais importante? O DNA pode nos dizer algo sobre ancestralidade, mas não sobre terremotos ou política. A queda dos minoicos permanece um dos grandes mistérios da Idade do Bronze. Ainda assim, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta. O próximo passo para os pesquisadores é ampliar o mapa genético. Até o momento, apenas um pequeno número de esqueletos minoicos foi analisado. Estudos futuros visam incluir mais amostras, especialmente dos períodos minoico tardio e pós-minoico. Isso poderia mostrar como a população mudou após a queda dos palácios e quanta influência tiveram as chegadas micênicas posteriores. Os cientistas também querem relacionar os resultados do DNA com dados isotópicos e arqueológicos para conectar os genes à vida cotidiana. Isso significa estudar ossos, objetos funerários e obras de arte em conjunto para entender quem eram essas pessoas além de sua biologia. Por exemplo, certas linhagens de DNA estavam ligadas a ofícios ou papéis sociais específicos. Estrangeiros casavam-se com membros de famílias locais ou mantinham-se isolados. Outra fronteira fascinante é a combinação de dados genéticos com evidências culturais, comparando o que a ciência diz sobre deslocamentos com o que a arte, a arquitetura e a religião sugerem sobre ideias. Um panorama mais completo poderá surgir quando os dados concretos da genética encontrarem as pistas sutis da crença e da criatividade.
Se esse modelo de civilização híbrida continuar válido, poderá ter aplicação muito além de Creta. Outras culturas avançadas, porém isoladas antes consideradas ramificações de grandes impérios, podem também ter origem local. Os minoicos podem ser apenas a primeira de várias sociedades antigas, cujas raízes são mais profundas e próximas de nós do que jamais imaginamos. Agora sabemos de onde vieram os minoicos, mas será que algum dia saberemos o que os tornou quem eram? Será que a história deles coincide com a que criamos para eles, ou desafia tudo o que pensamos saber? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela.